E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rui, eu sou estudante de matemática e nesse vídeo, funções. Nesse vídeo eu separei todas as funções do Enem de 2010 sobre funções e a gente vai resolver ele. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço que se inscreva no canal e curta o vídeo. Sem mais delongas, vamos para as questões. Bem, primeira questão. Como eu disse, todas as questões são do Enem de 2010. Então, sempre vai ter do Enem 2010, ou vai ser o PPL, ou vai ser o Enem normal. Então, vamos lá. Primeira questão. Lucas precisa estacionar o carro pelo período de 40 minutos. E sua irmã também precisa estacionar o carro, só que por um período de 6 horas. O estacionamento verde cobra R$ 5,00 por hora de permanência. O estacionamento amarelo cobra 6 por 4 horas de permanência e mais 2,50 por hora, ou seja, tem uma variação aí, ou até uma fração de hora ultrapassada. E o estacionamento preto cobra R$ 7,00 por 3 horas de permanência, o valor fixo, e aí mais R$ 1,00 por hora ou fração de hora ultrapassada. Os estacionamentos mais econômicos para Lucas e Clara, respectivamente, são... Bem, essa questão aqui é uma questão de uma função afim, né? Uma funçãozinha afim, onde o estacionamento, que é dado pelo dinheiro e tempo, vai variar numa reta, sendo ela constante até determinado tempo, e depois variando. Então, o primeiro estacionamento é o estacionamento verde, que cobra 5 horas de permanência. Então, o estacionamento verde, vou botar aqui, vou fazer tipo uma tabela, acho que fica mais fácil. Estacionamento verde, aqui vai ter duas partes, que vai ser Lucas e Clara, e aqui as cores são verde, amarelo e preto. São essas as cores que tem. E a gente vai botar o valor aí dentro e ver qual é que é mais econômico. Então aqui vai ser Lucas, de acordo com o que Lucas precisa, e aqui Clara. Beleza. Então vamos lá. O que Lucas precisa é ficar 40 minutos. Então, se ele for no verde, ele vai gastar R$ 5,00. Bem, se ele for no amarelo, o amarelo cobra R$ 6,00 por 4 horas. Então, beleza, como ele vai ficar só 40 minutos, ele paga o valor fixo. Então, R$ 6,00. E o último é o estacionamento preto e cobra R$ 7,00 por 3 horas de permanência e mais 1 hora por fração ultrapassada. Como ele vai ficar os 40 minutos apenas, mas esse valor é constante, então também vai ser R$ 7,00. Então, beleza, Lucas 5, 6 e 7, então Lucas, o melhor para o Lucas é o verde, que a gente já elimina aqui C e D. Então, o melhor para o Lucas é o verde. Beleza. Agora a gente vai olhar para Clara. Clara é diferente, né? Clara precisa ficar um período de 6 horas. Tá certo? Então, aqui, o estacionamento cobra 5 horas por hora de permanência. Então, Clara tem que ficar 6, vai gastar R$ 30,00. Certo? O próximo estacionamento cobra 6 por 4 horas. Então, Clara vai gastar, nas primeiras 4 horas, já vai gastar R$ 6,00. Vai sobrar 2 horas, né? Porque são 6. Então, mais 2,50 por hora. Então, 2 vezes 2,50 dá 5. E aqui dá 11. Então, aqui, Clara gastaria, né? R$ 11,00. O próximo estacionamento é o preto, que cobra a hora mais cara fixa por 3 horas e reduz o tanto de hora variável gasta. Aqui já foram 3 fixas, já gasta 7. Como são 6, tem mais 3 horas. 3 vezes 3, 3 vezes 1, 3. Isso dá R$ 10,00. Então, para Clara, o melhor estacionamento é o preto. Então, resposta letra A. Tá certo? Próxima questão. Aqui vamos para mais uma questão do Enem 2010 de função. Como eu disse no início do vídeo, todas as questões aqui são de função.
Um dos estados mais bonitos da Copa do Mundo da África do Sul é o Greenpoint, situado na cidade do Cabo, com capacidade para 68 mil pessoas. Aí tem a informação. Em certa partida, o estádio estava com 95% de sua capacidade, sendo que 487 pessoas não pagaram o ingresso, que custava $150 cada. Meu Deus do céu, que ingresso! A expressão que representa o valor arrecadado nesse jogo em dólares é... Bem, a expressão aqui é uma expressão que de número de valor, então vou botar aqui o Vzinho. Deixa eu voltar para o vermelho. É um Vzinho de valor e que vai variar com o número de pessoas, certo? Então seria algo do tipo, sei lá, o número de pessoas P vezes o preço do ingresso. Seria algo assim. Mas o que acontece? O estádio aqui só estava com 95% de sua capacidade. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o total é 68 mil, certo? Então, o valor arrecadado seria o quê? Seria 65 mil pessoas, né? Vou tirar o ponto. 65 mil pessoas vezes 0,95, que é o total da capacidade do estádio. Então, isso aqui já daria o número de pessoas presentes. Só que dessas pessoas presentes, 487 não pagaram os ingressos. Então, menos 487. Isso aqui tudo, quanto é o valor do ingresso? $150. Certo? Mas por que a expressão ficou assim? Eu vou repetir. Vamos lá. Isso aqui seria o total de pessoas. Isso aqui é o total. Só que no estádio não estava com a locação total. Estava apenas com uma parte. Isso aqui é a parte. Porém, eu quero saber o valor. Se eu quero saber o valor, eu tenho que saber quantas pessoas pagaram. Bem, pagou-se as pessoas que estavam presentes, obviamente, menos 487 que estavam lá, mas não pagaram. E aí eu multiplico por 150. De outro jeito, para ser mais devagar, para fazer por parte, seria o seguinte. O total de pessoas lá, que é esse. Deixa eu tirar o ponto para não confundir com a multiplicação. Isso. O total de pessoas lá, vezes 150. Beleza? Só que eu sei que 487 não pagaram 150. Pronto. E aí eu boto em evidência, vai dar a mesma impressão de cima. Então, vamos procurar qual é a resposta. A resposta não é essa. A resposta não é essa. A resposta não é essa. A resposta é essa. Igualzinha que está aqui em cima. Só muda a ordem da multiplicação, né? 0,95 vezes o total de pessoas, menos quem não pagou, vezes 150. E aí dá certo. Tem que ter cuidado com esse tipo de questão, porque a pegadinha está exatamente na posição. Vê, todas têm 0,95, 68 mil, 150 e 487. O que é que está mudando? A ordem dos parênteses. O que está mudando é a ordem dos parênteses. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E aqui, esse 95%, lembra que a cara dele é 95 sobre 100. Isso aqui é 0,95. Por isso que apareceu assim. Tá certo? Então lembra, quando você quer calcular o total de alguma coisa, como no exemplo aqui do estádio, você tem que saber quantas pessoas realmente pagaram. Porque na questão a gente tem pessoas que não pagou. Então, não é só estar lá que vai precisar pagar. Nesse exemplo aqui, a gente tem 487 pessoas não pagantes. E tem que lembrar o seguinte, eu não posso calcular o valor, calcular, por exemplo, 68 mil vezes 0,95 vezes 150. Isso aqui seria se todo mundo pagasse que estava lá presente. E depois tirar 487. Isso aqui está representando o valor em dólares. E eu estou tirando o número de pessoas. Vê só. As unidades não batem. Aqui embaixo, primeiro
eu calculei isso aqui é pessoa menos pessoa. E depois eu multipliquei pelo dinheiro. Isso sim faz sentido, tá certo? Então, resposta facinha aí, letra C. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu vou procurar fazer por partes. Eu separo na descrição para vocês, se quiserem ir pulando a questão que mais interessar, tá certo? Próximo. Em fevereiro, o governo da Cidade do México, metrópole das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E se quiser estender a pedalada, paga, que hora fixa, cara, paga $3 por hora extra, certo? A expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por ano, quando se utiliza X horas extras nesse período, é... Antes de as respostas, vamos pensar. Vamos pensar aqui. O que eu sei é que X está em hora e F é meu valor a ser pago. Uma coisa que eu tenho certeza é que, independentemente se eu pego 1 minuto ou 30, a anuidade é fixa, 24. E aí, o que vai mudar é minha soma, $3 por hora. Então, 3x. Isso aqui é o que a gente chama, o 24 aqui, de coeficiente linear. Que ele não muda, ele é fixo. E esse cara aqui, esse 3, é o que a gente chama de coeficiente angular, que é o que vai determinar essa mudança nas horas extras, tá certo? Graficamente, o que a gente tem é... Lembra como é que calcula? Isso está bem fora da questão, que a gente vai resolver a questão facilmente aqui da letra D. Mas é só para ter mais coisa para falar, porque é uma questão bem simples. Então, graficamente, o que é que a gente tem? Bem, eu tenho uma função afim, uma função do primeiro grau, então eu sei que o gráfico dela é uma reta. E como é que eu calculo como é que eu desenho, como é que eu faço graficamente, como é que eu represento graficamente essa função? Bem, eu posso encontrar... Eu até desenhei errado aqui o gráfico. Vocês vão ver depois por quê. Desenhar assim. Pronto. Ela é uma função crescente. Concorda? Por que crescente? Porque esse cara aqui, ó, é maior do que zero. Se esse cara é maior do que zero, a minha reta cresce assim, certo? Isso quer dizer que o coeficiente angular, que eu vou chamar de A, tá? É maior do que zero. Caso ele fosse menor do que zero, então seria assim e eu escreveria A menor do que zero, certo? Se aqui fosse menos 3, por exemplo. Então, eu já sei que ela é crescente. Outra coisa importante é eu tentar descobrir onde ela toca os eixos, porque aí, como ela é uma reta, eu encontro 2 pontos dela, eu vou conseguir escrever ela bonitinha. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer x igual a zero. Bem, x igual a zero facilmente dá o f de 0 igual a 24. Então, aqui eu já acho o primeiro ponto, que é o ponto 0,24. Certo? Esse pontinho aqui vai ser o ponto 0,24. 0,24. Bem, e por fim, eu faço y igual a 0, ou melhor, como eu estou trabalhando com f de x, eu faço f de x igual a 0. Isso implica que 3x é igual, passando esse cara para lá depois que for 0, menos 24. E o x é igual a menos 8. Então, esse pontinho aqui é o ponto menos 8, 0. E aí, se eu tiver um pouquinho de destreza, eu consigo desenhar reto. Não vai ficar reta, mas vocês entenderam como é que desenha. Esse ponto aqui é menos 8 e esse ponto aqui é o ponto 0,24. E tá aí minha reta. O interessante da questão é só montar ela, mas graficamente é assim que iria ficar. A partir do 24, que é aqui é o 24, tá?
a partir da unidade dos 24 dólares, isso aqui vai crescendo e vai aumentando de 3 em 3 dólares. Tá certo? Aqui o gráfico, se a gente fosse desenhar o gráfico a partir disso aqui, teria que ser constante no 24, do 0 até o meio. Do 0 até o meio. Se a gente botar x para ser x em horas, né? Aqui em horas e aqui em dólares. Por quê? Porque, vê, aqui é fixo, de 0 até meio. Só começa a crescer quando o x, a partir da hora extra. Então, quando o x é maior do que 0,5. Não vou entrar em detalhes, porque as questões que eu separei, mais para frente tem uma questão que fala sobre funções formadas por duas partes. Exatamente o condicionamento dessas funções. Mas eu só queria abrir um parênteses aqui para falar sobre a construção de gráfico. E serviu. Tá certo? Então, é assim que a gente acha o gráfico de uma função afim, com essa cara aqui, tá? E a resposta aqui facilmente, f de x é igual a 3x mais 24. O valor a ser pago a partir disso seria isso, tá certo? E x é dado pelas horas extras, tá? As horas extras. Então, depois de 0,5 é que você usa x. Antes disso é só 24. Antes disso, o x é sempre 0 para a conta bater. Que x aí é das horas extras. Enfim, seguindo em frente, a gente tem a seguinte questão. Um laticínio possui 2 reservatórios de leite. Cada reservatório é abastecido por uma torneira acoplada a um tanque resfriado. O volume em litros desses reservatórios depende da quantidade inicial de leite no reservatório e do tempo T, em horas, em que as duas torneiras ficam abertas. Os volumes dos reservatórios são dados pelas funções. Tem a função V1, que é uma função cúbica, e a função V2, que também é uma função cúbica. Perceba que aqui tem a variável t ao cubo, aqui tem a variável t, então a omissa aqui é a t ao quadrado, e aqui a variável livre. Do mesmo jeito aqui, ao cubo, t, omissa ao quadrado, e a variável livre é igual nos dois casos. Depois da abertura de cada torneira, o volume de leite de um reservatório é igual ao do outro no instante t igual a 0 e também em qual instante? Bem, ele quer saber quando v de 1 é igual a v de 2. Então, se ele quer saber quando v de 1t é igual a v de 2t, o que a gente faz? Bem, a gente iguala as duas equações. Então, isso vai ficar 250t ao cubo menos 100t mais 3.000. Isso igual a 150t ao cubo mais 69t mais 3.000. Rapidamente, o que é que eu percebo? Eu percebo que quando eu passar para o mesmo lado das expressões, esses caras vão embora. E os outros caras que têm as mesmas variáveis vão se juntar. Então, 250t ao cubo menos 150t ao cubo dá 100 ao cubo. E menos 100t, quando eu passar esse cara para lá, vai ficar menos 169t. Isso aqui é igual a zero. Bem, a expressão está ao cubo, mas ela só tem dois pedaços, né? O t ao cubo e o t. Então, eu vou botar em evidência o t. Isso vai ficar 100t ao quadrado menos 169 sem o t, que eu já pus em evidência, igual a zero. Bem, o produto de duas partes igual a zero, então t é igual a zero, ou 100t ao quadrado menos 169 é igual a zero. E aqui
é uma função do segundo grau, que mas eu não preciso usar básico, né? Porque ela só tem 2 pedaços. Ela é incompleta, tá faltando o b, né? Se a gente for escrever a equação do segundo grau de forma generalizada, ela é assim. Então, nesse caso aqui, está faltando o b. Tem a, que é 100, o c, que é menos 169, e o b é igual a 0, nesse caso aí. Tá? Então, eu só preciso passar esse cara para lá, então vai ficar 100 t ao quadrado igual a 169. Passando, eu podia tirar a raiz de todo mundo, né? Podia tirar a raiz quadrada de todo mundo, porque seria mais fácil de ver, ó. Tirando a raiz quadrada aqui e aqui dos dois lados, aqui fica 10t e aqui fica 13. Por fim, deixa eu só fazer desaparecer essa parte aqui, t é igual a 1,3. E aí acaba a questãozinha. Uma questãozinha puramente algébrica. Não tem que saber muita coisa de regra, é só substituir e calcular, trabalho braçal. Próxima questão. Lembra que eu falei sobre a questão de condicionamento de funções, sobre a questão de uma função formada por 2 pedaços? Bem, chegamos a ela. Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas e, em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado para garantir a qualidade do produto final e a economia do processo. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para levar a temperatura ao longo do tempo de acordo com a função T de T, formado por 2 partes, né? Que 2 partes? Bem, a parte de cima, aqui, quando o tempo está entre 0 e 100, é uma função afim, né? 7/5 de T mais 20. Por que é uma função afim? Porque é uma função do tipo AX mais B. Isso aqui é uma função afim. Então, aqui em cima, uma função afim. E aqui embaixo é uma função do segundo grau, né? Claramente, completa. Tem todos os elementos. Tem o ax ao quadrado mais o bx mais o c igual a f de x. Essa função, então, aqui, quadrática. E o interessante aqui, com t maior ou igual do que 100. Vê, aqui é de 0, menor t pode ser 0 e vai até quase o 100, aqui é bolinha aberta, lembrar das bolinhas, bolinha aberta, bolinha fechada, porque a desigualdade aqui é estrita. E aqui t é maior ou igual que 100, ou seja, t assume o valor de 100. Beleza. Esclarecido isso, vamos começar a ler de novo, continuar a ler. Em que t é o valor da temperatura atingida em graus e o tzinho é o tempo em minutos decorrido desde o instante que o forno é ligado, Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for de 48 graus. Então, uma peça vai ser colocada quando a temperatura for de 48 graus e vai ser retirada quando a temperatura for de 200 graus. O tempo de permanência dessa peça no forno é, em minutos, igual a... Bem, pelo menos a gente não vai ter que fazer nenhuma transformação. Tá tudo em Celsius e em minutos, e ele pede em minutos, então isso não é o problema da questão. O problema da questão é que ele nos dá o parâmetro da desigualdade em tempo. Mas aqui ele quer trabalhar com a temperatura, então eu não sei qual equação eu vou usar. Essa é a primeira pergunta a se fazer. Oxe, qual é a equação que eu uso? Porque aqui tem 48 graus e aqui tem 200, mas a equação é ditada pelo tempo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é saber qual equação você vai usar. Bem, fazendo o t igual a 100, que é quando eu sei que quando eu tenho certeza absoluta que eu vou usar essa aqui, t igual a 100, eu uso essa aqui. Tá? T igual a 100, eu uso a equação de baixo. Isso vai me dar o quê? T igual a 100, eu sei que eu vou usar essa equação aqui, então isso vai me dar uma temperatura T100, de acordo com a equação de baixo, isso é 2 sobre 125. T, eu estou dizendo, Tzinho eu estou dizendo que é 100, então 100 ao quadrado dá 10.000, né? Menos 16 sobre 5T, Tzinho, que é 100,
mais 320. Bem, então, T100 é quem? Bem, eu sei que 125 vezes 8 dá 1000, certo? Então, se eu acrescentar um zero aqui, dá 10.000. Então, essa primeira parte aqui eu simplifico, ó, e aqui vai dar 80. 2 vezes 80, 160. Primeira continha rápida aí para a gente fazer. Segunda continha rápida. 100 dividido por 5 dá 20, né? E 20 vezes 16 dá menos 16, dá menos 320. Aqui 320 também, só que positivo. Então, no final, isso é igual a 160 graus Celsius. Lembra que a gente está calculando a temperatura. Então, a temperatura que vai ser nossa temperatura de distinção é 160 graus. Qualquer altura maior ou igual que 160, eu uso a equação de baixo. Qualquer altura menor do que 160 graus Celsius, eu uso a equação de cima. E aí eu resolvo. E agora a gente pode partir para a questão. Então, vamos lá. A primeira parte da questão é calcular quanto tempo demora para chegar a 48 graus, certo? Porque lembra, ele só vai ser posto lá depois de 48 graus. Então, qual é a ideia? Calcular quanto tempo total ele passa lá, os 250 graus Celsius, e depois retirar a parte que ele só entra a partir de 48. São duas coisas a se fazer, calcular o tempo total e tirar a parte que ele não está lá, porque ele quer o tempo em que a peça permanece lá dentro, não o tempo que o forno fica ligado. Então, a primeira coisa que eu vou calcular é, usando a equação de cima, porque eu sei que 48 graus Celsius está na equação de cima, pela essa continha que eu fiz. Tá certo? Então, vamos lá. 7 quintos de T mais 20 é igual a 48. Quero calcular o tempo. Isso aí implica que 7 quintos de T é igual a 28, né? Passando e subtraindo. Isso implica calcular aqui direto. 7 dividido por 28. 28 dividido por 7 dá 28 dividido por 7 aqui dá 1 e aqui dá 4. E quando eu multiplicar tudo por 5, aqui dá 1 e aqui dá 20. Então, T é igual a 20 minutos. Isso aqui é quanto tempo o forno ficou ligado para chegar a 48 graus Celsius. E agora eu vou gerar outra página para calcular quanto tempo o forno teve que ficar ligado para chegar a 200 graus. Que eu sei que a equação que eu uso é a de baixo. Então, por causa dessa primeira continha aqui que eu fiz, tá? Então, vamos lá. A equação em si é 2 sobre 125, 2 sobre 125, t ao quadrado, menos 16 quintos de t mais 320. Isso aqui tudo igual a 200. Certo? O que é que eu vou fazer? Vou passar esse cara para cá. Vou passar direto, tá? Vou passar direto. 320 menos 200 dá 120. Isso aqui igual a zero. Passei direto. Para eu ganhar espaço aqui. Depois eu vou multiplicar todo mundo por 125. Todo mundo. Então, aqui vai dar 2t ao quadrado. Menos 125 dividido por 5 dá 25. Bem, eu sei que 8 vezes 5, tu quer multiplicar 16 vezes 25. Eu sei que 8 vezes 25 dá 200, né? 8 vezes 25 dá 200. E se eu multiplicar por 2, dá 400. Certo? T. Mais. E agora eu tenho que fazer 120 vezes 125. Bem, se eu fosse multiplicar 120 vezes 120, dava 1440. Não, dava 14.440, né? Duas casas. E quando eu multiplico 5 vezes 120, dá 600. É só somar. Pronto. Então, no final, 120 vezes 125 dá 15 mil. Se eu não errei nenhuma conta, é isso. 15 mil. Isso aqui dá igual a zero. 0 vezes 125 é zero. Divide todo mundo por 2 agora, para simplificar mais ainda.
de todo mundo por 2, isso aqui dá t ao quadrado, menos 200t, mais 7.500, igual a zero. E agora, pensando em soma e produto, tá? Pensando em soma e produto, lembra lá do soma e produto, como é que faz? Eu tenho uma expressão da forma que a é 1, x ao quadrado, então o número que aparecer na frente é a soma das raízes, se aqui for um menos, e o número que aparecer depois, se for um mais, é o produto, igual a zero. Soma e produto das raízes. O S é a soma das raízes e o P é o produto das raízes. Beleza. E quem são essas raízes? Bem, eu tenho que achar dois números cuja a soma dá 200 e o produto dá 7.500. Bem, se a gente for pensar direitinho, os números que se encaixam são 50 e 150. 50 mais 150 é 200 fácil, o problema é o produto. Mas aí você faz 5, você faz 5 vezes 100, você faz 5 vezes 150, dá 750. E acrescenta o zero aqui, 7.500, rapidão. Rapidão. Ou se preferir, faz 100 vezes 50, que dá 5.000, certo? E depois faz 50 vezes 50, que dá 2.500, 7.500 também, certo? E aqui, qual dos dois escolher? Bem, você lembra que você está na segunda equação. Na segunda equação, o tempo tem que ser maior ou igual que 100. Então, você descarta esse aqui e fica só com o tempo que é maior ou igual que 100. Então, o tempo total é 150. E o tempo que você precisou para aquecer, que a placa não estava lá, que a cerâmica não estava lá, foi 20. Então, 150 menos 20 dá 130 minutos. E você tem o seu gabarito, letra D. Correto? Próxima questão. Bem, uma professora realizou uma atividade com seus alunos, utilizando canudos de refrigerante para colocar figuras onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados Q que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras é representada a seguir. Bem, eu vou representar o Q de azul e o C de vermelho, certo? Então, aqui eu tenho 4 canudos que formaram um quadrado, certo? No próximo, é só eu contar, né? 4 lados, 4 canudos, um quadrado. No próximo, eu tenho 4 de novo, só que mais 3. Então, eu tenho 7 canudos formados por 2 quadrados. No próximo, são 4 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 canudos formados por 3 quadrados. Bem, vamos fazer mais um desenho aqui. Agora vão ser... Deixa eu afastar mais. Agora vão ser 4 quadrados, né? 1, 2, 3, 4. Eu vou apagar esse último aqui. Vão ser 4 quadrados. E vamos ver quantos canudos deu. Bem, no começo sempre é 4. Esse pedacinho aqui é 3. Esse pedacinho é 3 de novo. E o pedacinho de novo é 3. Então, o primeiro é sempre 4, depois é sempre 3. Então, aqui dá 9, com 4 dá 13. Isso por 4 quadrados. Bem, a gente tem que achar uma expressão em que sempre o número de quadrados, o número de canudos, seja igual. O número de canudos, deixa eu botar em preto agora, o número de canudos seja igual a quantas vezes o número de quadrados. Bem, nesse caso aqui, eu tenho 4, 7, 10, 13. Vai aumentando de 3 em 3. Então, uma expressão que eu poderia sugerir é 3K de quadrados
mais 1. Por quê? Perceba que esses caras, se eu diminuo um deles, eles viram múltiplo de 3. Vê, 4 menos 1 dá 3. É múltiplo de 3. 7 menos 1 dá 6, é múltiplo de 3. 10 menos 1 dá 9, que é múltiplo de 3. Então, se eu pegar esses caras e somar a 1, dá exatamente ele, ó. Q sendo quadrado. Q igual a 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13. O próximo seria o 16, né? E o próximo seria o 19. E assim por diante. Sempre somando mais um dos múltiplos de 3. Então, a resposta que tem isso é a letra B. E é isso, pessoal. Eu vou trazer mais vídeos sobre o Enem separado por áreas. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse formato, né? Eu sei que o vídeo ficou longo, mas a ideia era essa. Era resolver muita questão do Enem. Então, até a próxima. Valeu!